Num mês em que acontece o atentado a Donald Trump, a desistência de Joe Biden, a ascensão de Kamala Harris nos Estados Unidos e a insana eleição na Venezuela, é óbvio que na última semana, semana de lua minguante, seus fechamentos e desdobramentos não seriam menores e menos impactantes. Tanto é que na última semana de julho a gente acorda com a notícia da morte do líder do Hamas. Isso com certeza vai ter desdobramentos por todo o mês de agosto, que é um mês majoritariamente leonino, e em Leão a gente fala do arquétipo de reis e de rainhas, de grandes lideranças, mas esse também vai ser um mês marcado não apenas por essas figuras que vão rugir muito, mas por grandes disputas de poder, grandes reviravoltas na lua cheia, que a gente vai ver daqui a algumas semanas. E além disso tudo, a gente tem um mês inteiro marcado por um Mercúrio retrógrado. É muito que vem por aí. Vamos conversar, portanto, a partir de agora, sobre as previsões, as possibilidades para o mês de agosto? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você receber as notificações e ser mais um inscrito no canal. A gente se vê também nas várias plataformas, todas as informações sobre o trabalho estão no site oficial e a gente se vê muitíssimo no TikTok e no Instagram. Portanto, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos falar sobre alguns dos momentos mais importantes, dos aspectos planetários mais importantes para o mês de agosto. Eu vou começar com a Vênus. A gente começa falando de amor, daqui a pouco a gente vai para a pancadaria, combinado? A Vênus vai estar em quadratura com Urano entre os dias 1º e 3 de agosto. Bom, a gente está falando da deusa do amor, da beleza, das artes, da diplomacia, em aspecto tenso com uma figura que provoca grandes reviravoltas. Portanto, aqui a gente pode estar falando de movimentos súbitos e inesperados em se tratando das relações, das parcerias, dos romances, mas também de finanças, de economia. Os relacionamentos, portanto, podem ganhar um tom muito disruptivo nesses dias e os romances, alguns, podem acabar, sabe? Aqueles romances de novela, de televisão, de pessoas conhecidas na mídia, uma figura, uma rainha, um arquétipo de uma mulher conhecida, às vezes famosa e poderosa, pode chegar a dizer que o seu relacionamento acabou. Nas nossas vidinhas cotidianas de plebeus, isso também pode acontecer e pode dar uma boa balada nas nossas relações. Bom, para quem está cansado de tanto plot twist e reviravolta nos relacionamentos, na sequência, de 4 a 29 de agosto, a gente tem a Vênus em Virgem. E dentro dessa perspectiva, a gente tem a possibilidade do amor ganhando um tom, digamos, um pouco mais estável e previsível, previsibilidade. Pode ser, inclusive, um momento interessante para dar início a novos relacionamentos, porque aqui a gente sabe onde a gente está pisando com a Vênus em Virgem. Portanto, que a gente aproveite. Esse é um aspecto que vai até o final do mês, pelo menos em se tratando do amor. Lá no final do mês e no final desse vídeo eu explico que a Vênus passa por momentos difíceis, mas a gente pode aproveitar pelo menos umas 3 semaninhas aí na boa, com seu chuchu e com sua amora. Aproveitem. Bom, esse vai ser um mês marcado por um Mercúrio retrógrado, meus amigos, quase o mês inteiro. Isso vai rolar entre os dias 5 e 28 de agosto. Eu já falei sobre isso num vídeo especial. Deixo para vocês aqui na tela o link para vocês assistirem e entenderem melhor essa retrogradação que acontece nos signos de Virgem e de Leão. Portanto, a gente vai repensar, rever e reconsiderar alguns assuntos da temática destes signos. Em Virgem, a gente fala muito sobre trabalho e saúde, portanto, é tempo de cuidar desses assuntos. E em Leão, a gente está falando, como eu disse no vídeo, tudo sobre Leão. É bom vocês assistirem também, para vocês entenderem melhor todo o tom arquetípico desse mês. Mas em se tratando de Mercúrio retrógrado, a gente está falando da revisão, da gente repensar questões ligadas ao signo de Leão. Portanto, criatividade, coragem, audácia, autoestima, autoconfiança, amor próprio, paternidade, questões ligadas à liderança, grandes líderes. E durante esse Mercúrio retrógrado, inclusive, como a gente vai voltar e repensar sobre aquilo que a gente fez ou comunicou, muito provavelmente reis e rainhas, no arquétipo leonino, reis e rainhas simbólicos, tá, moçada? A gente pode estar falando de grandes líderes, grandes atletas,
Afinal, estamos nas Olimpíadas, a gente pode estar falando de grandes atrizes, grandes atores, celebridades, influenciadores, pessoas da mídia que podem voltar atrás naquilo que disseram porque talvez se arrependeram. Isso pode acontecer nesse Mercúrio retrógrado. Vamos acompanhar as notícias? Vamos! Bom, a gente vai ter essa semana, no domingo, a lua nova no signo de Leão. Acontece no dia 4 de agosto e a 12 graus do signo de Leão. Esse é um dos melhores momentos do mês. Por quê? Porque é quando a gente vai plantar uma semente, iniciando um novo projeto, enfim, plantando ideias, intenções, propostas bacanas que a gente vai ver crescer pelas próximas semanas, né? E, enfim, que a gente quer... Enfim, situações que a gente queira ver bonitas crescendo na vida da gente. Em Leão, a gente está falando de novo sobre alguma coisa que tem a ver com a nossa marca de personalidade, a nossa criatividade, o nosso desejo criativo de colocar as nossas criações no mundo. Esse é um momento importante para a gente pensar sobre estreias, lançamentos, projetos que dão início agora e que falam muito sobre o brilho pessoal de alguém, de uma marca, algo nessa direção. Esse também é um momento muito importante para a paternidade. Afinal de contas, Leão é um arquétipo do paterno, embora a maternidade também possa ser pensada dentro dessa perspectiva. E a gente está falando também de figuras, se a gente está falando de lua nova, a gente pode estar falando de um arquétipo feminino de grande visibilidade, uma mulher que ganha palco e que chama muita atenção. Na última vez que a gente teve uma lua cheia, né, imaginando que a lua é sempre um arquétipo de feminino, conjunto a Plutão, a gente teve nada menos do que o anúncio da saída de Biden e da chegada de Kamala Harris às eleições dos Estados Unidos. Então vocês vejam que quando a Lua ganha evidência, a gente pode ouvir e ler nos noticiários, né, nas notícias, que uma figura feminina ganha voz, ganha potência e fala, neste caso, sobre sua própria personalidade e sua capacidade de coragem e de liderança. Vamos prestar atenção? Como esse é um assunto grandão, eu adoro fazer vídeos sobre lua nova e sobre lua cheia. Eu vou fazer um vídeo amanhã especial sobre a lua nova no signo de Leão, que pode ser muito interessante para as pessoas do signo de Leão, obviamente. Vamos prestar atenção? Portanto, não perca o vídeo de amanhã, tá bom? Bom, na sequência, moçada, a gente vai ter um aspecto que muito me preocupa. E eu prestaria bastante atenção nesse movimento, porque ele acontece desde a lua nova, ele vai começando aos pouquinhos desde a lua nova e ele vai, portanto, de 4 de agosto a 16 de agosto, mas de maneira mais concentrada, mais evidente, mais visível, entre os dias 10 e o dia 16 de agosto. É a conjunção, a união dos arquétipos Marte e Júpiter. Marte é o deus da guerra. Júpiter é aquele que maximiza, que tudo aumenta, que tudo amplia. Juntos eles estarão no signo de Gêmeos. Portanto, a gente pode ter um momento onde reina, ganha grande visibilidade, bafafá, fake news, falatório, fofoca, tudo ganha uma projeção enorme. Se a gente imaginar que Marte está falando da guerra, a gente imagina qual é o artifício, a arma que ele ganha nesse momento. Portanto, a palavra, a notícia, a narrativa. Aí a gente pode ver, portanto, um grande problema em se tratando de guerra de narrativas. Se nesta semana, como eu falei no vídeo da segunda-feira, a gente teve um auê, um paranauê por conta da história dos Jogos Olímpicos, da abertura dos Jogos Olímpicos e toda aquela questão em se tratando de imagens, o bafafá em cima do quadro da Santa Ceia, que foi, enfim, um caos. Assistam o vídeo, né? A gente pode ver, durante esse período da conjunção de Marte com Júpiter, alguma coisa que ganha uma proporção muito maior. Então, vocês estão achando que é muita coisa agora? Pois pode esperar que por volta ali do dia 12, que se centraliza entre o dia 12 de agosto, ao redor dessa data, a gente pode ver alguma coisa ainda maior, tá bom? Como eu escrevo no texto, que na ocasião a gente tenha cautela, porque apuração, checagem de fatos e ponderação são coisas que a gente tem que ter em mente exatamente neste momento. Como eu escrevo também, a gente tem que parar
de acreditar em tudo e de militar por tudo. Nós estamos completamente nervosos e insanos na vida real e na vida virtual. A gente está descarregando todo o nosso ódio, que às vezes a gente já não sabe nem mais porquê, em cima de tudo e de todos. E aí a gente fica dando tiro no pé e pagando mico, falando sobre coisas que a gente não tem a menor noção do que a gente está falando. Então, antes de falar, vá se informar, que é para não pegar mal para você, tá bom? Como eu escrevo também, a gente está passando por um momento de grande alienação, de grande credulidade, a gente é super crédulo, a gente acredita em tudo que a gente vê no WhatsApp, pelo amor de Zeus, e estamos completamente inflamados. Tudo isso junto, numa conjunção de Marte com Júpiter, vai dar ruim, como se diz. É perigoso. E isso pode ter inúmeras consequências. Entre elas, que mentira mata. Isso é muito importante a gente ter em mente. Bom, isso me preocupa a beça. Vamos ver o que é que vai acontecer. A gente vai ter Mercúrio retrô em Leão. Aí ele já voltou de Virgem, voltou do comecinho de Virgem e foi pro finalzinho de Leão. Ou seja, a gente ainda tem questões para resolver em Leão. E aí ele fica em Leão, Mercúrio, durante todo o período de 14 de agosto a 9 de setembro. Aqui a gente vai pensar e repensar coisas em se tratando de Leão e depois o negócio anda para frente, tá? Como eu escrevo no texto, este será um período em que reis e rainhas dirão algo importante, seja para se colocarem ou para se retratarem diante do público. Em nossas vidinhas de plebeus, talvez este seja o momento de dizermos algo importante para o mundo, depois que acabar a retrogradação, tá bom? Depois do dia 28 de agosto. Algo que diga do coração, da nossa coragem, da nossa emoção, né? E que a gente apela para a autoconfiança e isso ganha uma proporção. Talvez momentos de ter conversas importantes a partir de um posicionamento, depois de 28 de agosto, tá bom? Não faça isso em retrogradação, eu não faria. E aí você se coloca, né, com toda a tua altivez, em se tratando de um assunto que seja caro para você. Bom, o próximo aspecto, eu não acho de todo mal se você quer saber, é Marte em quadratura com Saturno. Aí muita gente diria, nossa, mas Marte em mau aspecto com Saturno, a gente fica amarrado, a gente não age. Mas se for para coibir os excessos de Marte com Júpiter, esse posicionamento não é tão mal assim. Ele vai acontecer entre os dias 12 e 17 de agosto. É bem no meio do fuzuê, né? Bom, isso pode falar, como eu escrevo no texto, é como se fosse uma autoridade, Saturno é sempre uma autoridade, que manda Marte calar a boca e deixar de usar a palavra como arma de guerra. E assim, o pandemônio que foi originado na união entre Marte e Júpiter começa a arrefecer. Essa também é uma disputa entre planetas e arquétipos. A gente está com Marte em tensão com Saturno. Marte em Gêmeos a gente pode imaginar como uma figura pueril, juvenil, infantil, um menino, um moleque inconsequente. E Saturno é uma figura senil, é o velho, é o sábio, é aquele que fala, menino, presta atenção, vai se informar antes de falar besteira. Tá bom? Vamos acompanhando. Bom, a gente vai ter nesse mês também uma quadratura de Júpiter com Saturno. Isso acontece entre os dias 12 e 24 de agosto. E é interessante perceber que a gente está falando de dois planetas que são planetas sociais. Portanto, eles têm um pouco mais de impacto na nossa vida coletiva, social, cotidiana, na nossa vizinhança, nas notícias, do que necessariamente na nossa vida diretamente, tá? O que suscita questões ligadas principalmente a leis e a justiça, inclusive o respeito e a moral sobre as leis. Os falastrões de dias antes deverão ser punidos pelas suas irresponsabilidades. Atenção aos grandes reis das Big Techs, a gente está falando aqui o tempo todo de reis nesse mês, né? Então os reis das Big Techs, os impactos sobre as redes sociais, tá bom? Porque Júpiter está em Gêmeos e da IA no mundo. Aliás, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu ia falar sobre outro assunto, mas é mais para frente. Bom, sigamos. Vamos falar sobre a lua cheia em Aquário, porque essa é mais uma data daquelas que, se eu fosse você, anotava aí no seu calendário, porque vai ser barra pesada o negócio. Vai rolar no dia 19 de agosto, uma lua cheia a 27 graus do signo de Aquário, portanto, Sol em Leão, Lua em oposição no signo de Aquário. A gente fala desse eixo de signos opostos e complementares. Tá?
A questão é que esses dois planetas vão estar fazendo uma quadratura com Urano. E com Urano em jogo no signo de Touro, a gente pode falar de grandes reviravoltas, inclusive da possibilidade da queda de reis e rainhas. A ver, tem muita gente aí que está chacoalhando e que podia cair. Seria interessante, o mundo viveria muito mais em paz. Vocês não concordam? Vamos lá. Cuidado também com acidentes, reviravoltas e incidentes. A última vez que eu falei, presta atenção, porque vai ter um engodo com Urano, que foi na tensão de Marte com Urano, que eu já cantei essa pedra na previsão de julho, no comecinho de julho, né? Isso foi acontecer dias depois. A gente teve nada menos, vimos nada menos que o atentado a Donald Trump. Então é alguma coisa de acidental, e que provoca uma reviravolta no cenário muito grande. Como agora a gente está falando de uma reviravolta, de uma grande mudança e que toca o arquétipo de reis e rainhas, a gente pode imaginar a gente caindo e a gente subindo. Uma grande, quase um Game of Thrones aí, uma baita de uma reviravolta. A ver. Bom, essa mesma configuração sugere também revés financeiro e situações que tenham novamente grande impacto político, ideológico e até tecnológico, porque a gente está falando de Aquário. Aliás, pode ser alguma coisa que tenha um grande impacto nas massas de modo geral, porque a lua cheia vai ser no signo de Aquário, então quem sabe uma massa inflamada nas ruas, o povo ganhando as ruas, que é o lugar do povo se manifestar, e alguma coisa ganha uma proporção tão grande que algum reino chacoalha e o rei cai. A ver. Bom, a gente vai ter no dia entre 22 de agosto e 22 de setembro o Sol no signo de Virgem, portanto a temporada virginiana. Sendo virginianos ou não, todos nós vamos nos colorir com os tons do signo de Virgem, que faz a vida da gente dar uma alinhada, dar uma organizada, e a gente começa a ficar muito mais focado em se tratando dos temas ligados a trabalho e a saúde, vida cotidiana, rotina, botar as coisas no lugar, se alinhar, né, e fazer aquilo que precisa ser feito. Portanto, cuidado com o trabalho com a saúde e cuidado com a saúde cotidiana, a saúde do corpo, a maneira como você se alimenta, como você se exercita. E cuidado da alma também, né? Fazer uma terapia pode ser muito interessante. Outro assunto bacana, importante, mas preocupante para a temporada virginiana são os assuntos de Gaia, porque Virgem se relaciona com o arquétipo da Grande Mãe Terra. Portanto, é ao redor dessa data que a gente pode ver questões muito sérias e importantes em se tratando de mudanças climáticas e grandes eventos que possam ter grandes impactos coletivos. Eu prestaria muita atenção e já sabendo de antemão que, de repente, o lugar onde você vive pode ter grandes incêndios, um frio absurdo, o que quer que seja, uma chuva descontrolada. Presta atenção, porque a astrologia também serve para a gente fazer alertas importantes para as pessoas se precaverem. Combinado? No final do mês, a gente tem Mercúrio de volta ao seu movimento direto, acaba a retrogradação no dia 28 de agosto, tá? E dessa data em diante, o que poderemos ter muito mais confiança e estabilidade diante de questões que se colocam para nós. Portanto, viagens, estreias, compras, discursos, cirurgias, tudo que se possa imaginar que possa ser feito depois, com a volta de Mercúrio direto, que assim seja. Se você estiver no meio de uma situação super complicada, tá com tudo combinado, afinado, acertado para uma grande viagem ou para uma cirurgia, eu não vou dizer para você, olha, para tudo porque vai dar tudo errado. Não. Se as coisas foram configuradas dessa maneira, eu acho que a gente tem que ter um pouco de fé no sentido de caminhar com a vida. Se a vida se colocou para a gente fazer determinadas questões em datas que são datas um tanto delicadas, que a gente passe por essas datas da melhor maneira possível, com consciência. Não é a gente evitar pisar aqui ou pisar ali, porque certamente você vai torcer o pé. Não é isso. É caminhar com atenção. Ah, olha só, tem uma pedra aqui que eu posso deslizar, eu posso escorregar, então eu não vou pisar nela. É nesse sentido. Combinado? Bom, queria falar agora sobre os dois últimos aspectos que têm a ver com aspectos venusianos, da Vênus, do amor, dos relacionamentos e das finanças. A gente vai ter no final do mês, entre os dias 25 e 30, grandes reviravoltas com a Vênus.
Se no começo do mês ela tá esquisita com Urano e logo depois ela entra em Virgem, a gente ganha estabilidade nos relacionamentos até o dia 25. Porque de 25 a 30 a gente tem aspectos que são positivos e que são negativos, e aí vai virar aquela salgalhada de inputs. A Vênus fala, oh meu Deus, não sei se vou ou se fico, não sei se vou ou se fico. Como ela vai estar super aloprada e ainda em Virgem, é muito provável que ela tenha o desejo de controlar e dominar as situações, porque em Virgem a gente domina, a gente controla, só que a vida não se controla, nem tudo está sob nosso domínio e a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande para não entrar em neuroses, porque a neurose é o desejo, é a fantasia da ilusão do domínio, do controle das coisas. A Vênus vai estar em aspecto favorável com Urano e com Plutão, isso pode falar de um momento de novidades e de mudanças, de renovações, mas ela vai estar em oposição a Netuno. Em oposição a Netuno, ela está equivocada, usando lentes que distorcem a realidade. Então é possível, inclusive, que durante esse período a gente tome decisões que podem ser decisões que têm um grande impacto nos nossos relacionamentos, mas espera lá, você tomou com a lente suja, você tomou com a lente equivocada. Então respira fundo, sabendo que tudo isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo, vai com calma. Vai muito perceptivo, vai muito consciente, vai muito aterrado e, acima de tudo, vai muito amoroso. Porque relacionamento é sobre dois, jogando junto, do mesmo lado, no mesmo time, né? Às vezes a gente esquece disso. Por falar em jogar junto no mesmo time, a Vênus entra em Libra no final do mês e aí a gente vai jogar bem melhor, porque em Libra a gente joga 2 e ela fica nesse signo de 29 de agosto a 22 de setembro. E aí a moça volta, o arquétipo, né, esse arquétipo do amor, volta a focar na vida, no amor, na grana, inclusive, e no bom equilíbrio, na boa harmonia entre as pessoas e as situações. Enfim, vamos tentar ligar os pontos para mim. Quais são as questões mais importantes, mais evidentes? Qual é o desenho que se configura dentro do nosso exercício criativo? Porque é isso que a gente faz. A Aline não tem vidência, não tem bola de cristal, ela tem muitos livros que ela lê bastante e tenta conectar pontos. E é dessa maneira que a gente faz a melhor astrologia, inclusive a mais responsável, dentro de uma possibilidade das coisas acontecerem, não dentro de uma certeza, porque certeza ninguém tem. Enfim, eu imagino um agosto com muitas oportunidades férteis por causa da presença de Leão. Leão é fertilidade, é capacidade, é coragem, é ousadia. Mas com a possibilidade de algumas decisões equivocadas, porque a gente vai estar com Mercúrio retrógrado. Então vai com calma. E com muitas reviravoltas e fofocas por conta do mau aspecto de Marte com Júpiter e por conta de ânimos super exaltados em cima da lua cheia, que inclusive pode fazer com que algumas pessoas, figuras importantes, caiam não só no mundo político, mas às vezes na vida profissional, às vezes até na vida familiar, tá bom? Quando a gente desmascara uma figura tirana, essa é uma possibilidade, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Que tenhamos sabedoria, moderação, um mês em que muita gente pode rugir muito alto, mas pode acabar se arrependendo. Então, menos, né? De toda maneira, que a coragem do fundo do coração de Leão e o amor legítimo que ele tem pela vida sejam os nossos guias em dias mais confusos. Tem uma coisa que é muito bonita em Leão e que a gente precisa ter como luz para esse mês de agosto. É o amor. É o amor verdadeiro. É a lealdade, é o que é verdadeiramente legítimo. É a verdade, é o honrado. É a honra sobre as coisas, sabe? Aquilo que tem que ser como tem que ser. Aquilo que brilha, porque brilha como o Sol, planeta regente de Leão, com todo o seu vigor e toda a sua verdade. O Sol a gente não contesta. Fez sentido? Eu realmente espero que sim. Deixe cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva alguns dos seus comentários sobre o que você pode viver esse mês, o que você está esperando, quais são as suas expectativas. E amanhã a gente fala sobre a lua cheia no signo... Lua cheia nada, lua nova no signo de Leão. Combinado? Um beijo carinhoso, tudo de bom. Que o céu nos guie nesse mês e que o amor de Leão nos transforme.